Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, o pessoal aí do Instagram, o pessoal aí do YouTube. Então, a nossa live de hoje é sobre um assunto que gera muita dor, mas ao mesmo tempo é muito necessário a gente conversar sobre esse tema. Boa noite, Daiane. Que bom que você está aqui. Gratidão. Né? Então a gente vai falar de um assunto que causa muita dor, mas ao mesmo tempo faz parte aí da nossa realidade. Então a gente precisa muito discutir esse tema porque é um tema que vai impactar na vida não só do casal, da pessoa, mas no contexto familiar. Então a gente precisa muito conversar sobre esse assunto, por mais desconfortável aí que esse assunto possa ser, né? Então, a gente precisa entender, primeiramente, que a infidelidade, ela pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, né? Então, a gente também tem uma série de crenças em relação às traições, ao que é um bom casamento, né? O que é um bom relacionamento. E esses rótulos, né? Essa visão distorcida que a gente tem da realidade faz com que a gente sofra ainda mais para ter que lidar com essa dor aí, com esse desafio aí que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, né? Todos nós aí estamos correndo risco de sermos traídos em algum momento da vida, né? Não só de sermos traídos, mas também corremos o risco de trair. Então, por isso que esse tema é importante. E também porque muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas evitam falar no tema, né? Principalmente as mulheres, né? Nós mulheres, nós viemos de uma educação em que não era encorajado esse tipo de postura. Em contrapartida, os homens, muitas vezes, né? Eles foram encorajados a trair, até porque antigamente, né? Então, os casamentos eram por conveniência. Então, sendo os casamentos por conveniência, as mulheres, então não era um casamento por amor. Então, as mulheres, muitas vezes, elas não tinham essa possibilidade aí essa abertura até para poder se relacionar mais livremente. Era difícil as mulheres que se relacionavam mais livremente, até porque não tinha o anticoncepcional, que deu uma liberdade, uma autonomia para a mulher escolher vivenciar a sua sexualidade de uma maneira mais livre. Então, até então, essa liberdade era dada aos homens. Então, os homens, eles viviam, então, a sexualidade deles fora de casa, né? Então, eles tinham essa liberdade, já as mulheres não. Então, quando a mulher ela vai pro mercado de trabalho, ela tem oportunidade de trabalhar, de poder conquistar o seu espaço, ela passa também a ter mais autonomia. Então, isso tudo aí vai influenciar aí, vai impactar nessa questão dos relacionamentos, tá? Então, vamos lá, né? Então, a gente precisa criar um espaço de discussão aí. Então, às vezes, a gente tenta fingir que não existe a traição, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, eu não sabia nem o nome dela, eu tava bêbado ou tava bêbada, eu não curti, isso não foi importante para mim, isso não significou nada, né? Então, há uma série de falas que reforçam de que aquela experiência, aquela vivência não foi importante. Boa noite, NutriShow. Boa noite, Elisandro. Sejam bem-vindos aí, né? Então a gente tá falando aí. E vão escrevendo aí pra mim o que tá passando aí na cabeça de vocês também, porque é importante a gente ir conversando aqui, né? Então,
muitas vezes a gente vê, né, esse comportamento de negar que realmente está acontecendo algo de errado. Então a gente precisa bem pensar nessa situação aí, avaliando essa perspectiva, né? E aí a gente entra numa seguinte questão, né? Quando a gente fala da traição, a gente pode pensar que essa traição, ela pode ser a partir de casos extraconjugais, que seriam com parceiros, com um parceiro externo, ou a gente pode falar de casos intraconjugais, né? Como é que seriam esses casos intraconjugais? Seria a partir da masturbação com imagens de pessoas próximas, de vizinhos, de colegas de trabalho, de pessoas estranhas, até de celebridades, né? Então, nesse caso aqui, nesses casos intraconjugais, ou seja, que passa na mente, seriam uma espécie de infidelidade mental, tá? E aí a gente vai para uma reflexão, né? Então, será que importa se é extra ou intraconjugal? Então, teve um pesquisador que ele fez, foi em 1948, tá? É um estudioso de sexualidade, ele fez uma pesquisa e ele identificou o seguinte, que os casos extraconjugais, né, pessoas que tiveram casos extraconjugais em algum momento do relacionamento, significou 50% dos homens e por 26% das mulheres. Então, ao ser perguntado para homens e mulheres se em algum momento dos relacionamentos estáveis deles, se eles tiveram um relacionamento extraconjugal, ficou nessa proporção aí de 50% para os homens e 26% para as mulheres. Gente, só que hoje esse dado não é mais esse, tá? Então, hoje esse dado, ele agora está bem próximo. Os homens e as mulheres, eles estão bem próximos aí em relação a esses dados da época, tá? Então, as mulheres hoje também estão se permitindo vivenciar a sua sexualidade. Então, a gente também vai se deparar aí com essa situação aí, tá bom? Então, a gente pode classificar de duas formas esses casos aí que a gente está falando aí. Esses casos, eles podem ser casos sexuais, tá? Primariamente sexuais. A gente pode também falar dos casos primariamente emocionais, ou seja, que não teve contato genital, mas que teve todo um processo emocional envolvido. E a gente também vai falar de um terceiro tipo de caso, que é o caso combinado, que é quando há o envolvimento emocional e, ao mesmo tempo, há o envolvimento físico, tá? Então, esses seriam os casos combinados. E aí, a gente pode dividir ainda em 3 categorias distintas aí, quando a gente está falando desse assunto. A gente pode falar dos casos tradicionais, tá? Então, nos casos tradicionais, a infidelidade, ela vai permanecer em segredo, tá? Mas é um segredo consciente do cônjuge, né? Ou seja, são aqueles casos em que todo mundo sabe, inclusive o cônjuge, e todo mundo toca a vida, como se nada tivesse acontecido, né? E aí, vida que segue. Então, a gente vai ter os casos tradicionais. A gente vai ter os casos paralelos, né? Quais que seriam os casos paralelos? São os casos em que a pessoa traída, ela sabe que ela está sendo traída e ela pode adotar uma postura de tolerar ou até mesmo de perdoar as relações. Então, no YouTube aqui, voltou o som, Fernando, por favor. O Fernando tá falando que tá sem som no YouTube.
Vamos ver se agora tá saindo o som. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se resolve. Então tá, vamos ver, né? E então a gente tem os casos que são os casos paralelos, então que a pessoa perdoa, ou os casos, então a pessoa perdoa e ela pode ou não se envolver com outra pessoa, já que o outro também está traindo, tá? E a gente tem os casos que chama-se recreacionais. Como é que seriam esses casos recreacionais? São os casos em que ambos os cônjuges participam livremente de um casamento aberto, tá? Então, esses casos recreacionais, isso é porque é permitido. Ai, que pena que não tá tendo áudio. Então, vou pedir para quem tá no YouTube vir pro Instagram, porque eu já mexi aqui e a pessoa que me ajuda aqui na parte técnica, ela tá com problema e não tá conseguindo entrar para me ajudar. Então, vou pedir então para quem tiver no YouTube ir pro Instagram, então, por favor. Tá? Infelizmente. Me desculpem, gente, mas essa parte técnica eu preciso de ajuda e a pessoa não tá podendo me ajudar, né? Ela tá com problema aí, pessoal. Então vamos lá, então vamos continuar. Então eu vou sair aqui do YouTube, então, em função disso. Tá. Então a gente vai ter os tipos de casos, tá? Então a gente tem os casos longo ou curto. A gente pode ter os casos que são secretos ou não secretos. Temos também os casos que puramente sexuais, tá? Ou envolvendo a ligação emocional. E a gente tem os casos também, os tipos de casos hétero ou homossexual. Então também são esses tipos de casos. Tem casos com contato físico ou não contato físico e também com envolvimento, ou então com envolvimento de uma pessoa com uma outra pessoa ou de várias outras pessoas, tá? Então a gente precisa também lembrar o seguinte, que as pessoas podem se envolver nos casos extraconjugais até para testar a própria relação. Isso, para alguns casos, poucos, vai ter um efeito, pode ter um efeito positivo, mas na maioria dos casos isso não gera algo positivo, tá? E também a gente tem os casos, né, em que a pessoa age para poder descontar o que o outro fez, né? Mas o que faz uma pessoa querer permanecer na relação, mesmo depois de descobrir uma traição, né? Então a gente tem algumas razões aqui pelas quais homens e mulheres se permitem ficar numa relação mesmo depois de descobrir que foram traídos, né? Que foi traído. Então a gente tem aqui um estudioso aqui, o Brecht, né? Que ele cita algumas razões aqui, né? Uma das razões seria a procura por variedade. Então, quando a gente pensa no amor romântico, né? A gente pensa naquela famosa frase, casaram e foram felizes para sempre. Então, o fato da gente ter acreditado nesse mito do amor romântico, que vai durar para sempre, que a partir do momento que você encontrar a sua cara metade, nunca mais você vai desejar ninguém, né? Todas essas crenças que a gente desenvolve ao longo da vida também cai por terra e mostra o quanto que a gente pode não ser tão especial quanto a gente imagina que seja, quando a gente se depara com uma situação dessa de traição, né? Boa noite, Ana, Mari, Camila. Então, quando a gente se depara com uma situação de traição, a gente acaba vendo o quanto que vulnerável nós somos, né? Que a gente não é tão especial e por isso a questão da vergonha, da culpa, do medo e da insegurança, tá? Então, as pessoas podem trair por uma questão assim de procurar variedade, pode ser uma razão, tá?
Uma outra razão, busca criativa para atender necessidades e desejos físicos ou emocionais não atendidos. Então, há casos em que uma pessoa satisfaz, né, o parceiro ou a parceira satisfaz emocionalmente ou satisfaz fisicamente, mas não satisfaz na outra parte. Então, quando isso acontece, também pode ser uma das razões aí que faz com que a pessoa traia, né? Então, a pessoa pode ter uma intimidade com a pessoa emocional, um vínculo de segurança, de confiança, de gostar de fazer uma série de coisas com a pessoa, mas sexualmente ela pode ter dificuldade para poder se conectar sexualmente com a pessoa e isso vir também a ser motivo aí para outra pessoa se envolver num outro tipo de relação, né? Então a gente também tem esses casos, quando uma das áreas não é atendida, né? Porque às vezes, né, gente, acontece a pessoa gostar muito da pessoa, mas fisicamente não acontecer. E nos casos em que uma das partes tem algum problema emocional ou físico que atrapalha o desempenho da sexualidade, é importante buscar a terapia sexual, porque a terapia sexual é que vai tratar as disfunções sexuais, né, como o baixo desejo, a disfunção erétil, a ejaculação precoce, né? Então, são várias situações, né, vários problemas que pode também fazer com que o casal se desconecte. Então, às vezes, até quando não é conversado o problema, não se busca ajuda e muitas vezes vai comprometer a relação. Porque quando as duas pessoas, por exemplo, do relacionamento têm baixo desejo, a gente não fala que um casal está disfuncional, está disfuncional. A gente fala que há uma disfuncionalidade no casal quando a gente tem um que tem um desejo maior do que o outro, né? Então, quando há um descompasse aí das necessidades, a gente precisa ajustar, porque isso pode comprometer a relação. Então, por exemplo, se a gente tem um casal em que ambos não gostam de sexo, tá tudo certo, né? Tem casais que vivem muito bem e que não têm o ato sexual em si, mas vivenciam de uma outra forma a sexualidade, porque a gente tá falando que o ato sexual é uma coisa, mas a sexualidade é muito mais ampla que isso e a gente precisa, sim, ter esse entendimento, tá? Uma outra razão aqui é a necessidade de afirmar ou reafirmar a potência ou a atração. Então, gente, isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que vão, sim, ter relações com outras pessoas só para poder se autoafirmar, tá? Só para poder provar que a poderosa ou o poderoso, então vai querer se envolver para se reafirmar mesmo. Uma outra possibilidade também é de ataque ao parceiro regular, né? Então, às vezes a pessoa não se sente especial ou acha que a pessoa não tá dando a atenção devida e aí a pessoa se acha no direito de vingar, né? Estabelecer uma espécie de vingança para compensar ali aquela situação ali em que a outra pessoa não está dando aquilo que a pessoa acredita que ela merece receber, tá? E aí, um outro motivo, ataque a si mesmo, potencialmente sabotando o casamento e a estabilidade da própria vida familiar. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui, por quê? Há pessoas também que por uma questão de crenças desenvolvidas ao longo da vida, elas acreditam que elas em algum momento vão ser abandonadas. Porque elas já vivenciaram algum tipo de abandono. Então, uma forma de lidar com isso também é auto-sabotar mesmo a relação. Porque aí a própria pessoa vai dar um jeito de acabar
com a relação, porque já que ela vai ser abandonada, então ela mesma cria uma situação para que isso aconteça. Então, isso aí não necessariamente, gente, é feito de forma consciente, mas isso também pode acontecer. Não tô falando que é a única forma, a gente tá falando aqui, trazendo um autor que é especialista em sexualidade aqui, que é o Brecht, e a gente tá falando de alguns motivos que levam as pessoas aí à infidelidade conjugal, tá? Uma outra questão, grito de socorro sintomático ou comunicação de sofrimento em outras áreas do funcionamento psicológico. Então, pode acontecer, eu acho que é naquele filme, não sei se é Pais e Filhas ou Filhas e Pais, uma coisa assim, Pai e Filha, é na Netflix que tem esse filme. Por exemplo, tem uma moça que ela tem relação sexual com várias pessoas. E aí tinha toda uma questão pessoal, né, da vida pessoal dela, que ela perdeu a mãe no acidente, o pai tinha traído. Então, às vezes, aquele comportamento é um grito de socorro que tem por trás disso todo um sofrimento que vai tá ligado a outras áreas do funcionamento psicológico da pessoa que também necessita ser cuidado e tratado. Então a gente não pode aí deixar de também levar em consideração esse sendo um dos motivos. A gente tem uma outra possibilidade também, que é a reencenação do trauma infantil, identificando-se secretamente e inconsciente com pais que podem ter tido ou mais envolvimentos extraconjugais. Então, olha só, o que seria essa reencenação do trauma infantil? É a pessoa também se colocar em situações, e quando a gente olha a história da família, a gente olha para trás e vê que existe sistemicamente na história daquela família esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, e aí contribuindo para a manutenção de um padrão familiar, mesmo que seja de forma, isso aí a gente está falando que é de forma inconsciente, tá? Então pode também acontecer isso. E a questão da proteção contra o medo da intimidade. Então, se a pessoa tem medo da intimidade, pode acontecer de quando ela se vê aí mais envolvida com o parceiro ou com a parceira, ela automaticamente aí dá um jeito de acabar aí com a relação, tá? E um outro motivo, contra angústias primitivas de ser engolido aí pelo esposo ou pela esposa, né? E também, gente, em casos aí da defesa maníaca contra angústias depressivas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm transtornos de humor, tá? Que na fase maníaca, elas vão estar com a libido muito alto, e por isso a importância aí do acompanhamento tanto psicológico quanto do psiquiatra, porque na fase maníaca o desejo fica muito exagerado, e daí a importância da medicação e desse monitoramento do humor, porque quando a gente consegue aí identificar quando esse desejo está muito alto, isso é trabalhado com o paciente a partir da terapia e a partir da medicação que o psiquiatra faz o ajuste para que a pessoa consiga regular aí, e muitas vezes aí a gente consegue aí ter o controle desse comportamento, a pessoa consegue ter autocontrole a partir desse acompanhamento. Então a gente tem N razões aí que faz com que as pessoas se envolvam aí em relações de infidelidade, tá? Agora, independente do motivo que leva as pessoas a traírem, o fato é que a gente precisa entender que cada pessoa é única. Então, o que vai significar traição para uma pessoa pode não significar para outra. Por isso a importância de conversar, né? Quando a gente está num relacionamento, é importante a gente estabelecer o contrato, né? Que contrato é esse, gente? Desde o primeiro encontro, a gente já está, de uma certa forma, estabelecendo um contrato com a outra pessoa, do que pode, do que não pode. Então, quando isso não está bem estabelecido, isso também pode gerar problema. Por isso que é muito importante a gente comunicar qual que é o tipo de
de relação aí que cada pessoa tem, até para a gente poder falar de uma coisa ou de outra, né? Tem um dado interessante aqui, né? Que muitas pessoas deixam de se relacionar, eu vejo muitas mulheres principalmente, que têm medo de se relacionar porque escutaram ao longo da vida que todo homem trai, né? Que todo homem trai, que os homens não são confiáveis, tá? Porque eles sempre traem. E as estatísticas mostram que 50% tem casos extraconjugais. Então, a gente tem os outros 50% que não traem, tá? Ou seja, que conseguem ter um relacionamento monogâmico, tá? E aí a gente precisa lembrar também que as mulheres também traem, tá? Então, é até um alerta, porque para as pessoas que evitam aí se envolver em relacionamentos amorosos por esta razão, porque a gente tem tanto homens quanto mulheres que traem. Então, a gente achar que só o homem trai, a gente também tá tendo uma visão equivocada aí da realidade, que não é bem assim que a coisa funciona, que a coisa acontece. Então, a gente precisa também ter essa ideia mais clara, tá? E aí eu coloquei até uma como pergunta, né? Sexo virtual é real? O que vocês acham, gente? Coloca aí pra mim, sim ou não? Sexo virtual é real ou não é real? Coloca no comentário aí pra mim, gente, sim ou não? O que vocês acham? Sexo virtual é real ou não? Sim ou não, gente? Coloca aí pra mim, escreve aí nos comentários pra eu saber. O que vocês acham? Será, gente, que é real? Gente, tem um autor, agora eu não tô lembrando o nome do autor, mas que ele diz o seguinte, que hoje em dia as pessoas não precisam sair de casa para poder trair, né? Então, o sexo virtual, ele às vezes é mais real, tá? Às vezes é mais real do que o físico, tá? Então, às vezes, o sexo virtual ele tem muito mais envolvimento do que o próprio contato físico. Então, embora muitas pessoas acreditem que sexo virtual não é real, no sexo virtual também pode existir um envolvimento, né? Um desejo, uma fantasia, um vínculo, tá? Então, isso aí é um assunto muito importante, porque às vezes as pessoas acham que não tem envolvimento, né? Tanto que tem pessoas que falam assim, não, às vezes a pessoa tem uma conversa muito quente com outra pessoa, e a outra pessoa acha que só que não, é só conversa. Isso aí não é traição, não. Então, mas tem envolvimento, tá, gente? Então a gente não pode falar que só porque foi virtual não é real, tá? Não podemos permitir pensamentos, fantasias e sonhos ou lembranças, além de coisas que os excitem, atrativos e autossatisfação. Esses aspectos da nossa sexualidade podem ser pessoais e parte da nossa individualidade, né? Então, isso vai depender, né, de quem tá se relacionando. Então, a Sil colocou aqui, da NutriShow. As pessoas se preocupam se seus parceiros saem à noite, mas a traição pode acontecer a qualquer momento. Isso mesmo. E aí a gente cai naquela ilusão do controle, né? Como se a gente tivesse garantia, que foi uma outra questão que eu coloquei pra gente poder pensar, né? Será que tem jeito de não ser traído, não ser traída, né? Será?
E é isso mesmo. Então, não precisa sair para poder trair. Exatamente, Sil. Porque se a gente fica com essa ideia que a pessoa não pode sair, porque senão ela pode trair, a pessoa pode trair dentro de casa mesmo, né? Quantas pessoas estão traindo aí nessa pandemia, né? Enquanto que a outra pessoa está trabalhando, está fora de casa e a pessoa ali está se envolvendo com outras ali na rede social, de diferentes formas, né? Então a gente precisa entender que isso aí afeta muito a relação, tá? Então a questão é o seguinte: para continuar existindo desejo em qualquer relação, precisa haver um distanciamento, né? E esse é um desafio muito dos relacionamentos aí de longo prazo, né? Porque a intimidade, que é a questão da segurança, da parceria, ela aproxima as pessoas em relação à questão da confiança, do vínculo. No entanto, ela vai na contramão do desejo, que gosta o quê? Da surpresa, né? Da questão do novo, daquela expectativa, né, da novidade, de não ter que pensar em problema, de lidar com problema. Então, a Ângela colocou aqui, a tecnologia está ajudando muito nessa questão. Sim, Ângela, a tecnologia, ela tem contribuído aí também para aumentar o número de divórcios, né? Porque é muito complicado esse tema. A Kátia tá colocando, você é fantástica, obrigada. A Sil colocou, sentir saudade às vezes faz bem. Não é só às vezes não, ô Sil. A saudade, ela é muito importante, tá? É muito importante, por quê? Porque se a gente fica grudado, esse negócio aí de somos uma pessoa só, gente, não. Porque o interessante no outro é que o outro é diferente da gente, que senão a gente não precisava se envolver com outra pessoa. Mas aí o que acontece? O que a gente faz? Muitas vezes, quando a gente se encanta por alguém, a gente faz o quê? A gente começa a abrir mão da nossa própria individualidade, a gente começa a deixar de fazer coisas e começa a viver a vida do outro. E aí, cadê o encanto? Onde que estava o encanto? O encanto estava justamente porque a gente tinha as nossas particularidades. Mas é claro que essas coisas que nos despertaram a olhar o outro, tem momentos que vai bloquear a gente, né? Que vai ser algo negativo, que vai gerar algum tipo de insatisfação, mas a gente precisa estar consciente aí de quando a gente identifica um problema, a gente sentar e conversar. A Ângela colocou, nós nos bastaríamos. Verdade, Ângela, é isso aí. A gente precisa ter consciência que a gente é suficiente e que a gente não tem controle, isso é importante, né? Eu coloquei até uma pergunta lá, pra gente conversar aqui, poxa, será que tem jeito da gente controlar isso, da gente não ser traída, esse certificado de garantia, né? E o que faz a gente achar que precisa de certificado de garantia? A Ângela coloca aqui, nós nos bastaríamos, né? Então, certificado de garantia não existe. Só que é aquela coisa que eu costumo dizer para meus pacientes, se você não se coloca à disposição ali para poder enfrentar o risco de ser amado e de se decepcionar e poder vir a se decepcionar, você vai ficar ali anestesiado. E a anestesia, ela funciona, ela é positiva quando ela é para algo específico. Se você fica anestesiado o tempo todo, isso pode fazer você morrer, pode fazer você perder um membro, né? Então, ninguém que fica anestesiado o tempo todo tá saudável, né? E a única garantia que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mas aí quando a gente fala do relacionamento amoroso, muitas vezes a gente acredita que a gente só pode ficar num relacionamento se a gente tiver 100% de garantia que a gente não vai ser traída. E essa certeza é que faz com que a gente se decepcione tanto, porque essa garantia, gente, eu tenho que falar para vocês, não existe. Não existe garantia.
E você pode plantar bananeira, assoviar espacana, que você não vai ter garantia de que você não vai ser traído ou vai ser traída, e a outra parte também, porque nós também não podemos dar essa garantia, ninguém pode dar essa garantia. Mas o relacionamento, ele é uma escolha que a pessoa faz todos os dias, e eu coloquei até por que será, né? Eu tinha colocado uma das perguntas que eu coloquei para vocês que eu ia falar era essa. O porquê será que mesmo quando a gente hoje pode escolher se divorciar, ainda assim muitas pessoas preferem trair e manter relações extraconjugais a terminar um relacionamento, a terminar um casamento, né? A gente teve aí essa semana como é que chama aquele... um funkeiro, como é que chama, gente? Escreve aí se vocês sabem o nome do funkeiro. Que caiu da janela, que ele tava traindo a esposa, e aí foi tentar fugir para a esposa não pegar, porque o colega falou que a esposa tava lá na porta do quarto, e aí na tentativa de fuga, acabou em tragédia, ele caiu do prédio, né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí desse caso, né? MC Kevin, aí ó, isso aí. A Mari, isso aí, exatamente. Então, esse Kevin aí, MC Kevin, ele, então, olha só, uma traição também pode acarretar em tragédia. Então, a gente vê nos noticiários aí, uma pessoa matar outra porque foi traída, e nesse caso aí, no desespero de ser pego pela mulher, ele pega e tenta, num movimento aí de fuga, tá? E aí cai do prédio aí, e aí vem a óbito, né? Então, olha só, então traições também causam dor e podem levar à morte. Por exemplo, eu fiquei sabendo assim que ele tinha acho que poucos meses, ou não sei nem se tinha 2 meses de casado. E aí ele tava traindo a esposa ali, né, dessa situação, né? Então cada pessoa vai ter um motivo diferente aí. E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa chega no consultório arrasada quando ela descobre que ela foi traída ou que ele foi traído, como se dependesse somente da pessoa, né, a relação. Então, o fato da gente achar que a gente consegue sozinho sustentar uma relação faz com que a gente se culpe, com que a gente caia na armadilha de tentar achar que a gente não é boa ou não é bom o suficiente a ponto de não ter conseguido manter uma relação. E isso, gente, é um problema, porque isso leva a uma série de relações abusivas, a gente achar que a gente tem que sustentar, que a gente vai sozinho manter uma relação. Isso aí é uma mentira que contaram pra gente, é um engano achar que a gente pode sustentar uma relação sozinho. Só existe relacionamento se tiver a outra pessoa, né, querendo também se relacionar. Quando a gente acha que tem esse poder de amar por dois, esse negócio não tem problema que eu amo por nós dois. Gente, não cai nessa furada não, isso não existe não, tá? Quem ama por dois, tá faltando amor próprio. Não é pra amar por dois, é amar por um. Amar por dois, não. Tá? E uma relação boa, gente, é uma relação que tem o quê? Equilíbrio entre dar e receber. Numa relação em que a pessoa só dá, tá desequilibrada, tá? Então a gente precisa tá aí atento, tá atenta, pra poder lidar com essas coisas que pode acontecer com qualquer pessoa na vida. E a gente também não cair na armadilha de ficar julgando, porque a gente não pode também dizer que todos os casos são se a pessoa ficou, então ela é sem vergonha, ela gosta de ser traída. Não é isso, gente. Não é sobre isso, tá? Aí a Sil colocou, às vezes nossos pais não foram felizes no casamento e nós achamos que é normal não ser feliz. Não, Sil, isso que você tá falando é verdade, tá?
E aí, quando a gente olha pela visão da sistêmica, das constelações familiares, a tendência é a gente repetir o padrão, tá? Ou a gente tentar fazer totalmente diferente dos nossos pais. Só que isso lembra que não é proposital, tá? Então a Ana Carolina colocou aqui exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Como que a gente está lidando com tudo isso, com essas relações, né? O que a gente está criando, ou inventando, ou validando, porque às vezes as pessoas vão falar coisas e não é porque as pessoas falaram que é verdade, mas o fato da gente acreditar que é verdade, que a gente, não, se eu não conseguir manter, não tô namorando, então eu não sou bem sucedida, eu devo ter algum problema. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, não, ela até agora não arrumou um namorado, não casou, ela deve ter algum problema. Não, as pessoas também podem escolher ficar sozinhas, tá? Não necessariamente uma pessoa que tá sozinha, ela tem problema, às vezes ela é muito mais bem resolvida do que uma pessoa que tá acompanhada, porque as pessoas também ficam infelizes nos casamentos. Né? Não é porque a pessoa tá casada há 20, 10, 30 anos que o casamento é bom. Então, às vezes, a gente tem uma visão bem equivocada a respeito do que é. Se a pessoa é casada, então ela tá bem. Não necessariamente. A Ana Carolina colocou: sinto que estou sempre em busca de não repetir os padrões de relacionamento que convivia. Isso é ótimo, Ana Carolina, porque se a gente não faz um diagnóstico e não se permite fazer escolhas diferentes, isso faz com que a gente entre em relações abusivas, e isso custa muito caro, tá? Então isso custa muito caro, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso adoece, isso faz as pessoas até se auto-sabotarem. Então, por exemplo, a Dani, acabou de entrar, a Dani Pagliarini, ela é nutricionista, né? Então, ela também atende aí casos, né, como nutricionista de pessoas que também utilizam da questão da comida para tentar satisfazer um vazio, né? Sanar um vazio que foi causado pela autoestima que foi machucada, ferida aí nas relações. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque hoje em dia tem pessoas que elas não têm coragem de terminar uma relação, que enganam a outra pessoa, e aí quando a pessoa adoece, ela pode passar a adotar comportamentos disfuncionais que pode vir a gerar adoecimento. Então, quando a gente está diante de uma situação dessa, muitas vezes a gente não consegue sozinho sair do buraco. Então, a gente tem que ter humildade suficiente para buscar ajuda, para poder entender, e aí a gente tem aí muitas pessoas vindo para terapia para poder entender o término de um relacionamento ou uma mentira, né, que foi contada aí na relação, né, pessoas que se envolveram em relacionamentos, chegaram a assumir compromisso, mas que tinham uma terceira pessoa já envolvida, e isso gera sofrimento, né? Ou no decorrer da relação se envolveram, e pessoas também que nem comunicam aí o término da relação. Então a gente fica ferida, né? Não tem como, a gente se sente machucada, muitas vezes isso vai aparecer em forma de depressão, em forma de ansiedade, e isso vai afetar a qualidade de vida, vai afetar aí as crenças de desvalor, que faz com que a gente fique ali no círculo vicioso, se auto-sabotando e achando que a gente não é merecedor aí de ter uma relação saudável, tá? Então, a partir do momento que isso faz mal, que uma relação faz mal, que tá gerando dor, a gente precisa entender o que tá acontecendo, conversar e tentar ajustar, se for possível. Mas há casos em que o melhor é realmente não ficar junto, né? Como nos casos de violência, e quando a gente fala de violência, a gente não pode tratar a questão da violência só como o abuso físico, porque a gente também tem o abuso emocional que adoece, que mata, que faz a pessoa não conseguir ter consciência e não enxergar o seu próprio valor. Então, é um outro fator importante aí. Nas relações extraconjugais,
a gente também tem a questão da clandestinidade, né? Então a gente tem uma autora que ela aponta três situações aí, né, que são responsáveis pela infidelidade conjugal. Então ela fala da questão do envolvimento emocional, né? Então quando existe um desejo, toda uma necessidade aí afetiva da pessoa. E hoje essa questão, gente, das redes sociais, dessa coisa escrita, dos vídeos, né? A gente consegue se sentir muito ferido, muito ferida quando a gente se depara com uma conversa íntima do parceiro ou da parceira, relatando, elogiando, fazendo elogios, que muitas vezes, né, no relacionamento há muito tempo já não se faz mais, né? Muitas vezes a pessoa não ouve mais esse tipo de elogio, ou às vezes nunca ouviu, e aí como que isso não vai ferir, né? Você vê que aquela pessoa que você ama tá envolvida com outra pessoa, tá elogiando, falando de uma forma, ai, eu nunca me senti assim, ai, você é maravilhosa, ai, você me fez sentir aquilo, não sei o que, né? Então, como não? E a coisa escrita, descarada, né? Na forma de imagem ou na forma de palavras, e que deixam marcas aí e gera até, às vezes as pacientes ou os pacientes chegam, mais as mulheres, chegam com crise de ansiedade aí em virtude dessas relações aí que não foram respeitosas aí, né? Porque quando a gente fala de uma quebra de acordo, né? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí conta ou já contou para um amigo ou para uma amiga que viu o companheiro ou a companheira traindo? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. Quem aí já contou ou não contou? Por que contou? Como é que foi? Coloca aí nos comentários aí para mim. Deixa eu saber aí como é que tá isso aí para vocês. Como é que vocês olham para esse tipo de situação? Conta, não conta? Né? Se descobre aí que ou vê o marido ou o namorado da amiga, conta ou não conta? Coloquem aí pra mim, deixa eu saber o que vocês já vivenciaram aqui. Porque esse tipo de situação, gente, pode paralisar, né? Pode paralisar a vida, né? Dependendo do que a pessoa pensa, pode paralisar a vida. Então, contar ou não contar, né? Quando uma pessoa, você fica sabendo que uma pessoa traiu, conta ou não conta? O que vocês fazem? Ou já fizeram aí? Teve situação que contou, teve situação que não contou. Quando existe uma traição, gente, é muito comum, tá? As outras pessoas ficarem incomodadas, mas antes de qualquer coisa, é importante a gente saber que tipo de contrato, que tipo de relação existe entre aquelas pessoas, tá? Por quê? Porque dependendo do contrato, dependendo do que é combinado naquele relacionamento, a pessoa nem quer saber. Ou ela já sabe, mas o fato de vir a público torna o ato vergonhoso, né? E para muitas pessoas o problema não é nem a questão da infidelidade. Para muitas pessoas o problema é isso ser revelado para outras pessoas. Tem uma série na Netflix que é Quem Matou Sarah. Tem uma moça que ela revela, né? Que ela fala que revela lá um caso extraconjugal do marido lá de uma personagem. E aí ela conta pra mulher, e a mulher pega e fala que quem é ela para poder se meter na vida dela e na vida da família dela. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente acha que é um valor pra gente pode não ser um valor para outra pessoa. Então cada pessoa vai ter um motivo ou para sair
ou para permanecer numa relação. Quando a gente não sabe qual que é o contrato estabelecido ali do casal, né? Ou até a própria necessidade da pessoa, pode ser que a gente ache que está ajudando e às vezes a gente vai estar atrapalhando. Então, a não ser que a gente saiba realmente que a pessoa não sabe e não é esse tipo de... você tem intimidade com a pessoa e não é esse tipo de acordo que foi feito aí naquele relacionamento, tá? E o fato, gente, é que quando há esse envolvimento emocional, independente, né, da razão e tudo, a gente precisa pensar o seguinte, que essa relação, ela precisa ser revista, precisa ser combinado, né, recontratado, né? Toda vez que existe uma traição, existe uma quebra de contrato, porque eu só posso considerar uma traição algo que foi deixado claro, aquilo que foi combinado. Então, se há alguma dúvida do que pode, do que não pode na relação de vocês, então é importante que seja conversado, né? Então, a comunicação é a melhor forma da gente tentar não ter uma comunicação não assertiva aí. Então, a gente precisa o quê? Comunicar as nossas necessidades para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, e a gente também tem o poder aí e a liberdade de poder escolher, tá? Ficar ou não, tá? Em cada cultura vai ser diferente a forma como as pessoas sentem, vivenciam, reagem à traição, mas na nossa cultura existe a questão da vergonha, e essa vergonha não é muito em relação à pessoa que é traída. Principalmente quando essa pessoa decide permanecer na relação. E há casos em que o casal vai conversar, vai se permitir conversar, às vezes só depois de um trauma desse. Então, em alguns casos, na maior parte dos casos pode haver rompimento, né? Mas em alguns poucos casos aí pode ser que dá um chacoalhão aí e a pessoa realmente leva em consideração aí o que realmente importa para ela, mas a gente precisa aí deixar que cada pessoa escolha o que é melhor ao invés da gente ficar julgando, né? Porque existem crenças bastante erradas em relação à infidelidade, como achar que só os casamentos ruins é que apresentam a questão da infidelidade, ou por exemplo, que os homens traem por tédio e medo da intimidade, e as mulheres traem por solidão e sede de intimidade. Então, essas ideias aqui, né, que o parceiro fiel é maduro, comprometido, e o infiel é egoísta e imaturo. Então, a gente tem uma série de crenças que faz a gente julgar várias coisas a respeito desse tema, né? E não necessariamente é dessa forma. A gente precisa ampliar o nosso olhar aí para entender e não ficar fazendo julgamento aí, incentivando e encorajando as pessoas a sentirem vergonha quando elas se deparam com uma situação dessa, né? Então, na maioria dos casos, a gente não vê a pessoa que é traída assumir publicamente, até porque isso afeta a crença de desvalor. Então é muito difícil lidar com a traição. E ao mesmo tempo, isso a gente verifica que isso aparece na mídia quando, naqueles casos em que a pessoa tem algum ganho de aparição, então ganha uma repercussão na mídia. Então, às vezes, nesse meio artístico é mais comum isso virar público, porque existe todo um ganho aí de visibilidade quando a pessoa ela é pega numa situação dessa em que ela é exposta, tá? Ela é traída, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, que o impacto nas relações, né, da traição não fica restrito ao casal. A família inteira, ela pode ser afetada por causa da traição. E é muito engano a gente achar que vai ficar tudo bem assim, se você tem uma pessoa fora, que em casa não vai afetar em casa a relação. Porque afeta sim.
tá? Afeta porque quando você tá destinando a sua energia para outra pessoa, fica difícil também canalizar para aquela relação ali. Então a gente tem que tomar cuidado, porque pode haver aí uma dificuldade de administrar isso e com certeza aí a chance de ter um impacto aí de afetar negativamente aí a relação vai ser grande. Tem a Esther Perel, né, que é uma das terapeutas, uma das escritoras aí, estudiosas de terapia sexual. Ela também coloca como motivo da infidelidade um motivo diferente daqueles que eu já tinha dito a vocês. Ela coloca preservar o casamento. Olha só que interessante. Preservar o casamento, ela coloca, além daqueles que eu já falei, preservar o casamento e rebeldias mesquinhas, assim, só porque a pessoa mesmo quer, se acha lá, ela vai. E para preservar o casamento, por exemplo, a pessoa se envolve para poder conseguir manter o casamento, ela pega e ela tem relação, por exemplo, sexual com outra pessoa, e porque existe uma questão muito afetiva no casamento, mas sexualmente não tem uma satisfação e a pessoa tem um vínculo com a outra pessoa. Então, essas são algumas das motivações que ela coloca como motivos aí para as pessoas justificarem para pular a cerca. Então, não existe uma garantia de que a relação vai durar para sempre, né? O viveram felizes para sempre, ele não necessariamente, na visão moderna, não é viveram felizes para sempre. Numa relação que a gente fala monogâmica na atualidade, você escolhe viver com uma pessoa de cada vez, porque os estudos mostram que as pessoas vão ter pelo menos 2 relacionamentos longos aí durante a vida, até porque a nossa expectativa de vida é bem mais alta aí. Então, e a gente traz na bagagem, né, quando a gente vai para um outro relacionamento, a bagagem do relacionamento anterior. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque muitas pessoas às vezes terminam uma relação, vão por uma outra, mas carregando na bagagem, tá? Coisas do parceiro ou da parceira anterior. E isso afeta muito a relação, quando a gente não deixa o que é da outra relação lá no passado, lá na outra relação. E a gente acaba comparando a pessoa atual com aquela relação que a gente já vivenciou. Então a gente tem que tomar cuidado. E a Esther Perel ainda fala que a gente não pode esperar a tempestade, né? A gente precisa falar, conversar, tá? A gente precisa enfrentar o medo de quando percebe que tem alguma coisa errada na relação, e a gente precisa conversar, né? Agora na pandemia a gente vê o quanto que as relações estão desgastadas, o quanto que as pessoas não conversam. E aí eu costumo explicar assim, tipo, o copo tá cheio, né? Aí depois acontece uma coisa pequenininha, a coisa já transborda. Mas por quê? Porque o copo tava cheio. E às vezes a gente acredita que a melhor estratégia de gerenciar conflito é não falando. E às vezes a gente precisa conversar, né? Às vezes conversar vai ser o único caminho, a única possibilidade aí de manter uma relação aí, ter uma chance aí de ter uma relação duradoura. Quando a gente conversa. Quando a gente não conversa, a gente caminha aí pro término mesmo e para desconexão. Então, há casos também, gente, que o que a pessoa quer não é separar do parceiro ou da parceira. Às vezes a pessoa trai e o que ela quer é se separar daquele funcionamento da relação, e a partir desse momento aí, o casal consegue aí fazer uma readaptação aí na relação para mudar esse padrão aí que não estava sendo adequado. No entanto, é um risco muito grande, não funciona para todo mundo,
e na maioria dos casos não funciona mesmo e acaba aí contribuindo para o término aí da relação, porque abala muito aí a relação. Toda vez que existe um término, a gente precisa aí refazer contratos, tá? Ninguém é o mesmo depois de uma traição, né? Então tem que restabelecer os contratos, se a pessoa resolver ficar junto. O Linhares colocou, e quando a relação está boa para um e não está boa para o outro? Então, Linhares, aí precisa ajustar mesmo, porque só vai estar boa se tiver equilibrado. Se tá muito boa para uma pessoa e não tá para outra, a gente precisa conversar, né? Como que a gente pode resolver isso, né? A gente precisa tentar achar um meio termo aí, um acordo respeitoso. Então, por exemplo, uma demanda muito grande que acontece no consultório é a questão da libido mesmo, do baixo desejo. Um parceiro com alto desejo e outro parceiro com baixo desejo. Então a gente precisa conversar aí para alinhar, né, ver que ajuste a gente pode fazer. Muitas vezes os casais não conversam, um não sabe o que o outro gosta, a gente fica preso naqueles rótulos, o que ele vai achar, o que ela, né? E aí a gente acaba não comunicando o jeito que a gente gosta, né? Que gosta de ser tocada, gosta de se relacionar, né? Cada pessoa transmite de uma forma diferente o amor, porque cada um aprendeu dentro da sua família de origem uma forma diferente de se relacionar. E quando a gente não sabe que o jeito que aquela pessoa transmite amor pra gente é e a gente aprendeu de outro jeito, a gente pode achar que a pessoa não tá demonstrando amor, que a pessoa não se importa. Então, por isso que é importante a questão da comunicação. A gente também precisa comunicar o que é bom pra gente, o que a gente gostaria de receber do outro, como é que a gente gostaria que a outra pessoa se comportasse. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode se sentir valorizada, se sentir amada, quando a pessoa anda de mão dada com ela, vai passear. Outra pode se sentir valorizada quando a pessoa ajuda nas tarefas de casa. Então, outro pode se sentir valorizado se você compra alguma coisa, e não é nem por causa do quanto que a coisa custa, não, do valor financeiro, mas sim aquela lembrança que sinaliza que você pensou naquela pessoa em algum momento do dia. Então, aquela pessoa se sente importante assim. Então, a gente precisa sempre negociar, porque se tá bom só para um, quer dizer que não tá bom para a relação, tá? Então, a gente tem que tentar achar um acordo aí, uma solução respeitosa para ambos. E uma forma da gente conseguir isso também, Linhares, é a gente usar da disciplina positiva, de uma ferramenta que chama assim perguntas curiosas. Quando a gente faz perguntas, a gente também ajuda a outra pessoa a pensar em que isso pode acarretar, né? Então, se tá bom só para uma pessoa, o que você imagina que pode acontecer com a gente, com a nossa relação? Por exemplo, tem pessoas que elas ficam muito conectadas ali, por exemplo, na rede social, e aí não tiram tempo para relação, tá? Aí, uma pergunta, né? Uma boa pergunta, né? O que você imagina que vai acontecer com a gente se a gente não separar um tempo para poder ficar junto? Ou para ficar junta? Então, a gente precisa, quando a gente faz pergunta, a gente também não cria um bloqueio na comunicação. Quando a gente faz uma afirmação, não, você não tá me dando atenção, né? Então a gente fala assim, a gente já cria um bloqueio, porque diante de uma ameaça, o nosso cérebro entende luta ou fuga, né? Agora, quando a gente faz uma pergunta, o nosso cérebro entende que a gente precisa achar uma solução para o problema. Então, essa solução, ela pode ser encontrada em conjunto, né? Quando a gente conversa, a gente tem chance de chegar num acordo. Quando a gente não conversa, a gente tem chance grande de terminar um relacionamento aí. Então, a gente não precisa chegar a ter uma traição para a gente poder mudar a nossa relação. A gente pode escolher mudar a nossa relação a partir do momento que a gente vê que tem alguma coisa que não tá funcionando legal e a gente conversa para a gente poder alinhar e tentar aí achar uma solução
que vai ser respeitosa para ambas as partes, né? Não existe uma garantia que a gente vai ser traído ou que a gente não vai trair, mas a gente pode todos os dias escolher se a gente quer ou não permanecer com aquela pessoa. Então, para isso, assim como para qualquer outra coisa, a gente precisa investir. E o investimento precisa de ser de ambas as partes. Quando a gente tem uma parte que não está disposta a investir, aí a gente tem que repensar a relação, tá? Porque uma coisa que pode gerar dor numa pessoa pode não fazer nem cócega na outra. Mas a gente não deve cair na comparação injusta. A gente tem que pensar em como a gente se sente naquela relação. Ah, isso aí é bobagem. Então, às vezes as pessoas vão julgar, mas isso aí é bobagem. Deixa pra lá, não sei o quê. Mas é bobagem. Se não é bobagem pra você, então você tem que avaliar se essa relação é boa pra você. Mas o fato é que a gente pode escolher. Isso que é importante. Tá? E que não é vergonha nenhum você ter tentado se relacionar e ter uma relação séria com alguém. Mas às vezes, por uma questão mesmo de sobrevivência, de autoestima, de saúde mental, a gente vai precisar romper alguma relação, tá? Mas isso é individual, né? Tem pessoas que vão conseguir superar, tem pessoas que realmente mudam depois de perceber que aquela relação é importante, e tem outras que não, que elas vão continuar mantendo esse padrão porque é dela mesmo, né? Aquilo ali é algo que gera um certo prazer ali, porque uma das razões que faz as pessoas traírem, e é a principal causa da infidelidade, é a clandestinidade, é o gosto pelo perigoso, pelo diferente, pelo inusitado, né? As pessoas esperam não ser flagradas naquele momento, como aconteceu lá com o MC Kevin. Ele não contava que ele poderia ser flagrado pela mulher, mas aquela adrenalina toda ali que aquilo ali gera faz a pessoa ali se envolver e querer estar ali naquela situação. Então a gente precisa avaliar aí o que é bom pra gente, né? E também tem a situação aí, o outro lado, que seria que a Esther Perel coloca da infidelidade. Então já falei da clandestinidade e já falei do envolvimento emocional. E o terceiro ponto que ela coloca, né, o lado que ela coloca, é a questão da química sexual, né? Então um fator também que leva a questão da infidelidade é a química sexual mesmo, que é a questão da sexualidade. Mas aí que mora o perigo, gente, porque a sexualidade ela é muito mais ampla do que o ato sexual. E por isso que quando a gente fala do lado que eu falei para vocês, que o sexo virtual, ele pode ser muito mais real do que um sexo físico, é por causa disso, é porque existe muita chance aí de não ser, porque para ter a química, gente, teve alguma coisa antes, teve a pessoa flertou, a pessoa se envolveu de alguma forma para poder chegar naquilo ali, né? Naquela vivência do erótico ali, daquela relação. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque o destino, ele pode sim não fazer cócegas, mas ele também pode afetar a vida de uma rede toda, de uma família toda, de uma geração toda, de uma sociedade toda, tá? Então eu espero aí que isso tenha feito o assunto de hoje, tenha feito vocês refletirem um pouco sobre a questão dos relacionamentos aí amorosos e da infidelidade conjugal, né? E que vocês se permitam, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa aqui que eu não falei, escolher, né? Que a gente pode escolher. Hoje em dia ninguém é obrigado a ficar com ninguém, então se acontecer de não dar certo, que a gente tenha ali, consiga aí se enxergar, entender que não necessariamente a relação acabou porque a gente falhou, mas sim porque a outra pessoa, por alguma razão, não estava conectada, não estava disponível
afetivamente ou sexualmente ali para estar com você, né? Então, mas não se privem aí de vivenciar a sexualidade, o amor, né? De se permitir amar e ser amado e vivenciar a sexualidade por causa do medo, porque o medo, ele também pode nos impedir de ser feliz, né? Então a gente tem que se dar esse direito sabendo que assim como todas as outras coisas da vida, exceto a morte, a gente não tem garantia. Então, se a gente consegue lidar com todas as faltas de garantia que existe nessa vida, a gente também vai conseguir lidar com uma situação aí, se vier a acontecer, de traição. E lembrando que a escolha é de cada casal, é de cada pessoa, e que a gente tem direito de escolher, né? Sem ficar preso no julgamento das pessoas, mas a gente poder olhar para as nossas necessidades, para enxergar, né, o que é bom para a gente, né? Como que a gente se sente respeitado ou respeitada e fazer as mudanças necessárias. É claro que todo o processo vai envolver um luto, então até aqueles casais que eles resolvem permanecer juntos, muitos vão precisar fazer a terapia de casal, né? E se tiver alguma queixa sexual aí, a terapia sexual, que né, para voltado para alguma queixa sexual, para poder ressignificar aí essa relação, ou poder voltar a ter as experiências, né? E se permitir aí reconectar. Quanto menos a gente se conhece, quanto menos a gente conhece do que o outro gosta, do que o parceiro, do que a parceira gosta, menos chance a gente tem de se conectar. Então a gente precisa tá junto, entender que a gente, nas relações de longo prazo, a gente vai precisar investir, cuidar como a gente cuida de qualquer outra coisa que precisa de manutenção, né? Eu costumo, tem uma plantinha aqui no consultório que eu falo, olha só, tá vendo essa planta tá bonita? Porque eu cuido dela. Então, assim como a gente cuida de uma plantinha para ela poder ficar bonita, crescer, os relacionamentos também precisam ser assim, né? E tem até um autor que fala que nas relações, né? A gente, num relacionamento, quando chegam os filhos, né? A gente precisa também lembrar que é como se o relacionamento teria que ser o filho mais velho do casal, né? Por que é o filho mais velho do casal? Porque a gente dá toda a atenção, tem muito mais cuidado com ele, porque a gente não quer que ele se machuque, não quer que ele seja mal cuidado. Então, o primeiro filho do casal é o relacionamento, mesmo depois que ele tenha os outros filhos. Porque se um casal tá bem, ele vai poder também cuidar melhor dos filhos, se ele cuidar da relação. Então, eu espero aí que vocês possam se permitir repensar aí as crenças de vocês aí em relação à questão da infidelidade, dos relacionamentos, e possa desmistificar um pouco aí dessas crenças que a gente aprendeu ao longo da vida, do viveram felizes para sempre, do que é ser bem sucedido ou mal sucedido aí na vida, nos relacionamentos, e a gente se permitir fazer as nossas escolhas e se libertando aí do julgamento aí da sociedade, das outras pessoas, mas que a gente tenha uma decisão que seja coerente com os nossos valores e com as nossas necessidades. E, se necessário, que vocês busquem ajuda caso seja difícil administrar o problema e encontrar uma solução aí para recuperar a saúde mental, a autoestima e curar as feridas aí que pode sim acontecer nas relações onde a gente se sente aí desrespeitada ou traída de diferentes formas. Então, gratidão aí por vocês terem destinado parte do dia de vocês para estar aqui comigo, e vou deixar salva a live se vocês quiserem compartilhar com alguém e para o pessoal que vai assistir depois aí também.
eu vou deixar salva, tá bom? Vou colocar lá vou pedir depois para colocar no YouTube também, que teve problema, tava só saindo tava a imagem, mas não tava o som, então eu tive que desligar. E aí o meu assistente, ele tá com problema na família dele, não tá conseguindo acessar aí. Então espero aí que tenha ajudado aí vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e sucesso aí na vida e nos relacionamentos, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!